Oi pessoal, eu vim aqui através desse vídeo contar um testemunho que aconteceu ontem. No caso, eu tive um sonho no dia 8 de junho, que no caso eu estava com o meu carro na estrada e eu tinha matado uma família no sonho. E nisso a polícia tem me pegado. E na polícia me pegar, a polícia prendeu o meu carro, botou uma corrente no meu carro e meu carro não ia nem para frente nem para trás. E daí, na segunda-feira de manhã, o grupo Amados do Pai, o pastor José, ele postou um propósito no grupo de 7 pedidos. E daí na segunda-feira de tarde, eu fiz esse propósito de 7 pedidos e eu fiz o meu primeiro pedido, sobre que eu ia para Ibituba, para viajar para Ibituba, e Deus já tinha me mostrado que ia acontecer algo, mas eu depositei minha confiança em Deus. Aí eu vou contar aqui um pouco do relato que está nessa folha, tá? A data aqui, que eu coloquei a data do meu pedido, que eu pedi para Deus, tá? A data que eu disse assim, no dia 9 de junho de 2025, eu, Daniela, escrevo o primeiro pedido ao meu Pai Celestial, com o versículo e capítulo de Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E em Romanos 4:5 diz: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. E em 1 Coríntios 2:5 fala: para aqueles que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. E em Salmos fala, Salmos 20 e o versículo 7 diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Pai amado celestial, venho aqui através desse pedido uma ajuda sobre o empréstimo que o Rafael tem com a Caixa. O cartão dele recebe dinheiro, foi bloqueado, para que ele não tire por conta da dívida que tem com eles. E ele tentou resolver pelo telefone, mas não conseguiu. Como não conseguiu, temos que ir em Ibituba amanhã, terça ou quarta, resolver essa dívida. Quero pedir providência em nos ajudar a entrar em acordo com eles. Nós temos um valor para dar de entrada e parcelar o restante. Da dívida. Temos R$700 para a entrada. Quero fazer um acordo com eles e que eles aceitem com uma parcela de R$200 todo mês. Sei que está em cima da hora esse pedido, mas o Senhor é o meu Deus do impossível. E também tem o nosso carro que está com um problema no eixo traseiro. Vamos ter que ir com ele para lá em Ibituba. Te peço que vá conosco, nos protegendo de todo perigo, de toda a falha mecânica daquele eixo traseiro. Põe a tua mão, meu Deus, naquele carro. Eu só confio no Senhor, em mais ninguém. Nos livra da polícia na entrada. Em nome de Jesus Cristo, que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Nos leva e nos traga debaixo da tua proteção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse foi meu pedido que eu fiz. E a gente foi ontem lá em Ibituba, resolvemos o que tinha para resolver. E fomos visitar as pessoas, fomos visitar o pastor Tony, fomos visitar a minha irmã, fomos visitar a outra irmã, a irmã Norma. E fui visitar meu irmão Marcos, levei meu sobrinho lá também. E fui visitar também a Edilane, lá com a família dela. E no vim pra cá, passamos de Laguna e chegamos numa cidade perto de Laguna, que tinha um líder do lado esquerdo.
a gente chegou nesse trecho e a gente passou pro lado esquerdo da pista pra seguir viagem. E daí veio um caminhão baú, e ele encostou, ele veio na direção, no nosso eixo traseiro, e grudou. Ele empurrou a gente na parede. E daí eu dei um grito, eu disse, meu Deus! Quando eu disse, meu Deus, meu esposo acelerou. E daí ele chegou. Daí eu toquei no braço dele, eu disse, vai. Na hora que eu disse pra ele, vai, ele acelerou mais ainda. E nessa hora eu vi a mão de Deus, porque o nosso carro derrapou. O nosso carro ficou patinando na pista. E tinha outros carros atrás. E nisso, no ele derrapar, patinar, Deus colocou a mão ali e ajudou ele a ter controle. Nós ficamos tranquilos um pouco. No caso, ele ficou tranquilo, eu fiquei muito nervosa, eu tô grávida, né? Só tô esperando só pra ter a bebê. E o caminhoneiro, ele não parou pra prestar socorro, não parou pra saber se tinha acontecido alguma coisa. Não parou porque o nosso carro, o eixo acabou quebrando, o eixo não. A traseira do carro assim, o pisca também quebrou. E o para-choque também do carro quebrou um pouquinho. E eu sei que foi Deus. Eu sei que foi a mão dele que nos livrou. Porque hoje era para ser um velório. Hoje era para ser um velório, mas eu glorifico a Deus. E daí ontem a gente foi numa igrejinha aqui visitar, fazer uma pequena visita. Chegamos lá, Deus usou. Eu falei pro meu esposo, não fala nada pra ninguém. Eu quero que Deus use os seus pra falar, pra mostrar que Ele é Deus, pra mostrar que Ele ainda usa os seus e os seus se deixam ser usados por Ele. E daí o pastor falou pra ele que Deus tinha livrado ele da morte, Deus tinha livrado ele do laço do passarinheiro. Então eu glorifico esse Deus, e é para engrandecimento do nome dele, não é pro meu, não é mérito meu. Eu apenas só fiz o pedido do propósito. Então eu glorifico a Deus. Isso aqui vai ficar guardado pro resto da minha vida. E eu vou sempre lembrar, eu nunca vou me esquecer do que Deus fez. Porque foi um milagre. Foi um milagre. Nós somos ministros de louvor, eu e meu esposo, a minha família. Então pode ser que o inimigo esteja furioso, né? Porque nós fazemos a obra do Senhor. Nós fazemos a obra do Senhor com amor, com carinho. Então é gratificante poder contar esse testemunho e falar para os irmãos. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus me livrando. Foi a mão de Deus livrando as minhas filhas de ficar sem pai, sem mãe. Porque eu tinha deixado elas em casa, uma na creche, a outra na escola, para ir resolver esse problema. E a minha filha sentiu que algo ia acontecer, porque ela disse que foi orar e começou a chorar. Começou a chorar do nada. E daí, nisso, a minha mãe ligou para ela. E minha mãe ficou muito preocupada. Mas ninguém imaginava que isso ia acontecer. Mas eu sentia. Eu saí daqui com o meu coração sentindo que algo ia acontecer. Eu só não sabia se era na volta ou se era no caminho. E nisso, na nossa ida pra lá, a gente foi muito abençoado. A gente ganhou roupas, a gente ganhou um pneu novo com ar e tudo. Ganhamos até dinheiro. E uma irmã chegou e deu pra gente. Então eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus por esse livramento. E nisso a gente vai louvar um louvor que é a mão de Deus. A mão de Deus que te sustenta, a mão de Deus que te livra, a mão de Deus que te acalenta. Oh Deus, Tu sabe que eu desejo acertar. Tu sabes que eu preciso
A minha vida está em tuas mãos, ó Deus. Sou falho e imperfeito, sou assim, mas sei que nunca abres mão de mim. A todo instante eu sinto a tua mão, e é a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta, a tua mão que me protege, me defende do mal, e é a tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, a tua mão que me levanta e me faz ficar de pé, a tua mão, a tua mão, eu sinto ela a todo instante a me segurar, a tua mão, a tua mão, eu sinto ela a todo instante a me guardar. A mão de Deus que me sustenta, a mão de Deus que me acalenta, e foi a mão de Deus que me guardou naquele momento, naquela hora. A mão de Deus que deixou o meu esposo calmo para não chegar e não bater naquele paredão. E nisso a minha bebê na barriga ficou bem dura, ela levou um susto. E eu fiquei muito apavorada com a situação, porque isso nunca tinha acontecido. Mas isso é para nos mostrar que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele nos livra de todo mal, de todo perigo. Eu sei que o inimigo está furioso, mas eu não me importo com ele, eu me importo com o meu Deus, com um Deus vivo, com um Deus maravilhoso. E eu agradeço por esse propósito do grupo Amados do Pai, que eu participo. E louvo a Deus por isso, porque esse propósito foi Deus que colocou nesse dia, para que eu pudesse ter esse testemunho para contar, para dizer o que Deus fez. Hoje era para minhas filhas estarem viúvas de mãe e de pai. A mais velha já não tem um pai, só tem eu. E a mais nova ia ficar sem mãe, sem pai, de vez. E a que tá na barriga ia junto. Nós ia pra glória, com certeza. Porque nós servimos a um Deus vivo. Nós servimos a um Deus que tudo pode. Nós servimos a um Deus. Eu não tenho palavras para descrever o quanto eu amo esse Deus. O quanto eu glorifico a Ele. Eu sou falha, não sou perfeita, mas eu glorifico a Ele de todo o meu coração. E isso tudo que aconteceu é um pontapé para mim louvar mais ainda Ele, engrandecer mais ainda Ele e dizer o quanto és maravilhoso, Deus, o quanto és digno de toda a honra e toda a glória. Perfeita adoração a Ti, Senhor. Quero agradecer o Teu nome até o resto da minha vida, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, por esse livramento. Obrigada, Papai. Obrigada. Obrigada. Amém.